Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com vocês, que possamos ter agora um momento de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com o corpo de Cristo, com a comunidade de fé, mesmo à distância, podemos estar juntos no nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje eu quero falar um pouco sobre relacionamento com Deus, sobre um texto que nos é bastante conhecido, e eu começo perguntando se a gente parar para pensar, quando a gente ouve o nome Pedro, o que vem à nossa mente em primeiro lugar, quando pensamos no personagem, no discípulo Pedro? Para muitas pessoas, acredito que vem a ocasião em que Pedro negou a Jesus 3 vezes diante da cruz, diante da prisão de Jesus, diante da morte. Pedro nega a Cristo 3 vezes, ou então ainda o homem que caminhou sobre as águas em direção a Jesus, o homem que teve fé o suficiente para caminhar sobre as águas. Mas a verdade é que podemos escrever Pedro de diversas formas. Pedro foi uma figura muito importante no ministério de Jesus. Um homem impulsivo, sim, muitas vezes precipitado, mas também um homem muito dedicado ao chamado que recebeu de Cristo. Alguém que entrou de corpo e alma, a gente pode dizer assim, no ministério ao qual ele foi designado, no ministério que foi atribuído a ele. Por ser um homem impulsivo, Pedro cometeu alguns erros, mas também foi usado por Deus para grandes coisas. Sua vida foi cheia de altos e baixos. O momento que eu julgo ser o mais alto da vida de Pedro é quando Jesus pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? E então Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, lá em Mateus 16. Mas logo depois, Jesus fala aos discípulos sobre a necessidade da sua morte, fala que ele terá que passar pela cruz, o que vai acontecer, e o mesmo Pedro vira para Cristo e diz que isso não poderia acontecer. Pedro repreende, digamos assim, Jesus, fala: Jesus, o que é isso? Isso não vai acontecer, eu não vou deixar que isso aconteça. E então Jesus se dirige a Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Esse era Pedro, vivendo uma montanha-russa entre os altos e os baixos, entre os certos e os errados. Um homem impulsivo que fazia tudo, muitas vezes sem pensar nas consequências. Mas como eu disse, um dos momentos mais lembrados da vida de Pedro é o momento que ele nega Jesus. O momento em que ele vira as costas para aquele que ele disse que faria tudo por ele. O homem que afirmou que estaria com Jesus para tudo, que não deixaria Jesus por nada, que não permitiria que ninguém encostasse um dedo em Jesus, que ficaria ao lado de Jesus até as últimas consequências. Quando teve uma oportunidade de mostrar isso, ele falha. Ele nega Jesus descaradamente. Mas eu acho interessante que quando ele se dá conta do que ele fez, quando ele nega Jesus pela 3ª vez e o galo canta, Jesus olha diretamente em seus olhos, Pedro cai em si e chora amargamente. Ele se recolhe juntamente com os outros discípulos, Jesus é julgado, crucificado, morto, e então ressuscita e decide se encontrar com os discípulos. Jesus recomeça a história com os discípulos e escolhe o Mar da Galileia para esse encontro, o mesmo lugar onde Pedro foi chamado. Um dos poucos momentos onde Pedro se encontra humilde, se mostra humilde. Um dos poucos momentos onde a gente vê Pedro sem toda aquela autoconfiança que ele tem, que a gente vê nos outros textos. E é na praia do Mar da Galileia onde a gente tem o ponto mais alto da vida de Pedro, talvez o mais alto de toda a sua caminhada com Cristo, o mais alto de toda a história desse homem. E a gente vai dar uma olhada em João, capítulo 21. Os discípulos, eles tinham voltado a pescar, eles voltaram para a vida que eles tinham antes de conhecer a Jesus. Com isso a gente pode perceber que aos poucos eles estavam desistindo do ministério que Cristo havia dado a eles. Eles estavam voltando à velha vida, voltando a ser o velho homem. Mas, mais uma vez, eles não haviam pegado nada. Voltaram a pescar, mas não tinham mais prática, não estavam com muita sorte, enfim, eles não pegaram nada.
E então lá da praia um homem grita para eles, um homem pergunta para eles se eles têm peixe. E eles dizem que não. E então esse homem manda eles jogarem as redes no lado direito do barco. E eles jogam e pegam muitos peixes. E então João fala para Pedro: é o Senhor. E Pedro, com todo esse seu jeito impulsivo, se joga na água e vai nadando para a praia. E eles comem com Jesus, os discípulos se alegram na presença de Jesus, o seu Senhor. E então Jesus chama Pedro para uma conversa que está narrada nos versículos 15, que eu leio do 15 ao 17. João, capítulo 21, 15 a 17. Onde o título desse texto diz: Jesus restaura Pedro. Na minha Bíblia está assim. João 21, 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Agora imaginem essa cena comigo. Pedro, um homem impulsivo, super confiante, mas que neste momento estava destruído por ter negado Jesus 3 vezes. E faz poucos dias que isso aconteceu. Não é algo que está lá atrás na memória, não, isso está bem fresco ainda na sua cabeça. Ele negou a Cristo, o Mestre, 3 vezes. Provavelmente estava sem coragem de olhar nos olhos de Jesus. E agora ele está sentado diante de Jesus, sendo questionado pelo próprio Cristo sobre o seu amor, sobre a sua fidelidade. Ele negou Jesus 3 vezes e é questionado 3 vezes sobre o seu amor. O número 3 aqui traz um significado de certeza, de absoluto. E para deixar claro que não foi um negar por impulso, sem pensar, mas foram 3 vezes. Havia a possibilidade de se consertar o erro. Talvez negou uma vez, podia ter consertado o erro depois. Mas não, ele negou todas as 3 vezes que ele teve oportunidade. Pedro teve 3 oportunidades e falhou miseravelmente. Ele está diante de Jesus e em seu pensamento aquela cena deve estar se repetindo na sua cabeça. Ele talvez está vendo tudo aquilo que aconteceu. Cristo sendo arrastado, sofrendo e ele negando a Cristo diante das pessoas. Ele tinha decepcionado a si mesmo, provavelmente decepcionado muito das pessoas que estavam ao seu redor, seus conhecidos. Ele acreditava ter decepcionado a Jesus. Se fosse perguntado a quem conhecia Pedro se ele era capaz de negar a Jesus, eles diriam: não, o nosso Pedro, aquele que falou tu és o Cristo, não, esse Pedro nunca faria uma coisa dessa. Esse Pedro nunca vai negar a Jesus. Agora imagina você com todo esse peso dentro de você, a sua consciência devastada, e Jesus olha na sua cara e pergunta: você me ama? O que você responde? Mas essa conversa tem um ou alguns detalhes importantes. Talvez você já tenha ouvido falar das diferentes palavras usadas para amor no grego. O grego é a língua original em que o texto bíblico foi escrito, e nessa língua existem diferentes palavras para se falar de amor. No português, amor é amor. No português, amor é amor. Eu ainda não estou muito bom no espanhol, estou tentando aprender aos poucos. Não sei se existe também diferenças de palavras para se referir a amor no espanhol, mas no português, se a gente fala eu te amo, amor, a palavra amor é amor e pronto. A gente fala que ama uma pizza, que ama o marido, a esposa, que ama a mãe, que ama o pai, ama os filhos, e é tudo a mesma palavra. Mas o grego ele usa palavras diferentes. No grego existem 4 palavras para se falar de amor. Eu vou falar rapidinho aqui sobre elas. A minha função, a minha ideia aqui não é ensinar o grego a vocês, também não poderia fazê-lo, não sou tão bom,
mas uma breve pesquisa mostra as 4 palavras que os gregos usavam para se falar de amor. Uma delas é o storge, que é o amor para se falar aos filhos, o amor entre pai e filho. O eros é o usado para se falar do amor relacional entre marido e mulher. Aí tem o filéu, que trata do amor entre melhores amigos. Sabe aquele amigo que é um irmão? Aquele que você não é um irmão de sangue, mas que você escolheu para estar do seu lado. O teu melhor amigo. Esse é o filéu. E tem o ágape. O ágape, muito a gente já ouviu sobre ele, que é o amor que Deus tem por nós. É o amor puro, o amor perfeito, completo, que não pede nada em troca. O amor que faz com que alguém muito superior a nós se torne limitado e morra no nosso lugar. Conhece alguém assim? Conhece a Cristo? Esse é o amor de Deus por nós. Essas são as 4 palavras, então, que o grego conhece por amor. O storge, o eros, o filéu e o ágape. E as palavras usadas por Jesus nas 2 primeiras perguntas que ele faz a Pedro, ele usa o ágape. Ele pergunta a Pedro: você me ama incondicionalmente? Você me ama perfeitamente? E Pedro responde, não só nas 2 primeiras, nas 3 vezes, com o filéu. Ele responde: eu te amo como um grande amigo. Eu gosto de você, Jesus. E então, na última vez que Jesus pergunta para Pedro, Jesus usa o filéu na sua pergunta. E Pedro fica chateado, fica triste. A minha versão diz que Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Usando o filéu. E 2 coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira é que Pedro reconhece a sua incapacidade de amar a Jesus perfeitamente. Ele reconhece que ele não é capaz de amar a Cristo como Cristo o ama. Se essa conversa tivesse acontecido uns 15 dias antes, se Jesus tivesse perguntado para Pedro: você me ama perfeitamente, uns 15 dias antes de Pedro ter negado a Cristo, antes dele estar quebrado por dentro, muito provavelmente o Pedro, que se acreditava perfeito, não pensaria 2 vezes para dizer: claro, com certeza, Senhor, eu estou disposto a morrer por você. Quem quiser te pegar vai ter que passar por cima de mim, só por cima do meu cadáver. Nada vai lhe acontecer. É claro que eu te amo mais que a minha própria vida. Mas depois daquela noite que ele negou a Cristo 3 vezes, Jesus pergunta e Pedro só consegue responder: Senhor, tu sabes que eu até gostaria, mas eu não consigo. E a segunda coisa que me chama a atenção, segundo detalhe nesse texto, é que Jesus não só aceita o amor imperfeito de Pedro, como pede que ele cuide das suas ovelhas. Jesus não só continua amando Pedro, como chama Pedro para continuar trabalhando no seu ministério. Depois de ouvir 3 vezes que Pedro era incapaz de amar a Jesus da mesma forma que Jesus o amou, Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. E isso tem um significado especial para nós. Essa conversa foi muito importante para Pedro, foi muito relevante para as pessoas da época, mas ela não ficou só lá há 2000 anos atrás. Essa conversa tem significado para nós hoje, ela tem algo a nos dizer. Cada um de nós precisa ter essa conversa com Cristo pelo menos uma vez na vida, pelo menos uma vez na vida. Porque aqui nós vemos que nós não precisamos ser perfeitos para que Deus nos ame, para que Deus nos aceite, para que Deus nos inclua no seu ministério, nos inclua no seu reino. Quando Deus pergunta: Robson, você me ama perfeitamente? Eu só posso responder: Senhor, tu sabes que eu gostaria muito, mas eu não sou capaz. Eu não tenho capacidade nem de lutar contra os meus pecados sozinho. Eu não tenho capacidade de perdoar os meus inimigos. Eu tenho dificuldade de virar outra face. Eu tenho dificuldade de perdoar. Senhor, eu gostaria muito de te amar incondicionalmente, mas eu não sou capaz. E mesmo ouvindo isso, mesmo sabendo que eu sou incapaz, Ele me ama. Deus me diz: eu te aceito, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens.
Vem comigo, eu vou usar a sua vida imperfeita para transformar a vida de outras pessoas tão imperfeitas quanto você. E por mais estranho que possa parecer para nós que Jesus aceita a incapacidade de Pedro, que Deus aceita o nosso amor imperfeito, mesmo que para nós isso é estranho, a verdade é que Jesus estava querendo justamente aquela resposta de Pedro. A verdade é que essa é a resposta que Deus espera de nós, que Deus busca em nós. Jesus tinha grandes planos para Pedro, mas esses planos não precisavam daquele Pedro autossuficiente, que acreditava ser perfeito, todo-poderoso, que podia fazer tudo. Jesus precisava que Pedro reconhecesse que era imperfeito, que era incapaz. Por mais que Jesus já soubesse disso, afinal de contas foi Jesus que disse a Pedro: você vai me negar 3 vezes. Arreda-te de mim, Satanás. Mas Pedro precisava saber. Pedro precisava descobrir isso a seu próprio respeito. E nós precisamos saber disso a nosso respeito, que nós somos imperfeitos. Quando Pedro responde como filéu e com isso declara toda a sua incapacidade, eu imagino que Jesus tenha pensado: finalmente você conseguiu reconhecer que não é capaz. Eu sempre soube que você não era capaz, mas eu precisava que você descobrisse. E esse é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Talvez esse seja o seu problema, muitas vezes tem sido o meu problema. Nós acreditamos que somos perfeitos. Nós acreditamos que somos capazes. Se você acredita, ou se ao longo da tua vida alguém fez você acreditar que é perfeito, que deve ser perfeito, que você precisa ter o jeito perfeito de se vestir, o jeito perfeito de falar, o jeito perfeito de administrar a sua vida pessoal e profissional, que você deve ser perfeito em tudo, a sua vida deve ser um inferno. Me desculpe, perdão pela palavra, mas se você vive acreditando que você precisa ser perfeito em tudo, a sua vida deve ser uma desgraça, deve ser muito triste, muito difícil. Porque você não é perfeito e você sofre diariamente se culpando todos os dias porque você não consegue alcançar a perfeição que você acha que deveria alcançar. Se você ainda não descobriu, lamento ter que te informar. Você não é um pai perfeito, uma mãe perfeita. Você não é um filho perfeito. Você não é um irmão, um amigo perfeito. Você não é um marido, uma esposa perfeita. Nós não somos perfeitos. E por mais que a gente lute contra isso, a gente nunca vai conseguir ser perfeitos enquanto a gente estiver sobre essa terra. Enquanto o pecado habitar dentro de nós, nós não conseguiremos ser perfeitos. E assim como eu não sou perfeito, as pessoas à minha volta também não são. Então eu nunca vou encontrar alguém que atenda todas as minhas expectativas. Eu nunca vou encontrar alguém que está 100% dentro das minhas expectativas. Não existe uma igreja perfeita, não existe um pastor perfeito, não existe membros perfeitos, não existe um cônjuge perfeito, não existe amigos perfeitos. Eu nunca vou encontrar alguém que vai entrar na minha vida e que seja perfeito. E se a gente parar para pensar, a gente tem uma imagem de Deus. A gente imagina que Deus é ou deveria ser, deveria agir de certa forma. E nem mesmo Deus é perfeito dentro dessa nossa imagem, dentro dessa nossa expectativa. Nem mesmo Deus consegue corresponder todas as minhas expectativas. Não se encaixa dentro do padrão que eu faço de Deus, que eu coloco para Deus. Talvez Deus demora muito para fazer as coisas que eu quero que Ele faça. Deus leva embora alguém que eu tanto amo, que poderia ficar mais tempo. Deixa aqui pessoas que para mim não são tão relevantes, que poderia ter partido. Nem Deus consegue nos agradar. Nem Deus consegue ser perfeito aos nossos olhos. Então por que nós deveríamos ter a ousadia de pensar que nós somos perfeitos? Por que deveríamos ter a pretensão de exigir que as pessoas à nossa volta sejam perfeitas? Como eu disse, para mim, esse é um dos momentos mais altos, mais importantes da vida de Pedro. Ao meu ver, fica atrás só da declaração que ele recebe do próprio Deus, do próprio Jesus, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu julgo esse momento tão importante porque é aqui que a imperfeição de Pedro fica escancarada para todo mundo e principalmente para ele.
É aqui que ele percebe que ele não é perfeito. É nesse momento que ele descobre que é imperfeito e que isso não é um problema, que a sua imperfeição não é um problema. É aqui que ele descobre que a sua imperfeição não significa que ele não vai ser aceito por Cristo, não significa que ele não vai ser aceito por Deus. Pedro descobre que não é capaz, mas que mesmo assim continua sendo amado por Jesus, continua sendo aceito, mesmo sendo imperfeito. Ele continua fazendo parte do ministério de Jesus. Pedro descobre que Jesus aceita o seu filéu, ele não exige um ágape que nem mesmo Pedro, nem mesmo nós somos capazes de oferecer. Ele nos recebe e nos aceita e nos ama com o amor mais perfeito que existe. Mas esse não é o amor que nos deixa acomodados. É um amor que nos envia a amar o próximo. Jesus pede a Pedro que cuide das suas ovelhas. Não porque ele é bom, não porque ele é perfeito, mas porque ele é amado por Jesus. Não despreze o amor que Deus tem por você. Não despreze a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Você é imperfeito, sim. Você não merecia ser amado. Mas tem uma frase de Lutero que eu acho bem interessante, muito boa, que diz assim: o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus gera o que vale a pena ser amado. Eu repito, o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. O amor de Deus gera o que vale a pena ser amado. A graça de Deus por nós, que Deus derrama sobre nossa vida, ela não pode ser vã. A graça de Deus não pode ser uma desculpa. Ela não nos concede uma permissão para uma vida desregrada, uma vida de lixo, uma vida jogada fora. O amor e a graça de Deus em minha vida deve me deixar consciente de que eu não consigo ser perfeito, mas não deve me acomodar nessa situação. O amor de Deus é um amor que transforma, que quer nos fazer melhores do que nós já fomos. É um amor que nos deixa triste por ter que chegar diariamente diante de Jesus e dizer: sou incapaz de te amar. Sou incapaz de te amar como você me ama. Deus, eu reconheço o teu amor, mas eu não sou capaz de amar como você me ama. É isso que acontece com Pedro. O texto diz que Pedro ficou magoado. Algumas traduções diz que ele entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado na terceira vez: você me ama? Mas aqui nessa pergunta, como eu disse, é usado o filéu e não mais o ágape. O termo grego pode ser traduzido por aflição. Pedro ficou aflito ao ser questionado na terceira vez. Não porque Jesus perguntou 3 vezes, mas porque na terceira vez Jesus usou o filéu no lugar do ágape. Jesus deixou clara a imperfeição de Pedro na pergunta. Isso deixou Pedro aflito, pois ele precisava lidar com essa imperfeição. Pedro precisava reconhecer a sua fraqueza, a sua imperfeição. A transformação que Jesus queria fazer na vida de Pedro e através da vida de Pedro passa por esta constatação da parte de Pedro. Passa do momento em que Pedro reconhece: eu sou imperfeito, eu sou fraco. É a partir daí que Jesus pode usá-lo para a obra, para o ministério que Jesus tinha para ele. Eu sempre costumo dizer que para o nosso relacionamento com Cristo dar certo, precisamos declarar falência da nossa vida. Precisamos declarar que nós não temos capacidade de administrar a nossa vida, que nós não temos condições de levar adiante a nossa vida por nossas próprias forças. Precisamos reconhecer que nós não somos perfeitos, que não somos capazes e que sem Cristo nada poderemos fazer. Precisamos nos entregar totalmente a Cristo. Precisamos nos jogar diante de Cristo, reconhecer que nós não somos perfeitos e parar de correr atrás de uma perfeição que nós nunca vamos alcançar. E que Deus não espera que a gente alcance aqui nesse mundo. Ele sabe que nós não vamos alcançar aqui neste mundo. Nós acreditamos muitas vezes que Deus deseja que nós sejamos perfeitos. Mas a verdade é que Ele espera que a gente reconheça a nossa imperfeição
para que Ele possa nos moldar e nos usar conforme a vontade dEle. Amados, que Deus toque o seu coração nessa noite, para que você perceba a sua imperfeição e que neste momento Deus toque a sua vida, para que você perceba que no meio da tua imperfeição você é amado incondicionalmente por Deus. Que Deus não espera de você algo que Ele sabe que você não pode oferecer. Deus sabe que nós somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, Cristo não precisaria ter vindo a este mundo morrer no nosso lugar. Ele sabe, mas Ele espera que a gente saiba, que a gente reconheça e que a gente possa se derramar aos pés dEle, para que Ele possa nos usar. Que o Santo Espírito de Deus toque a tua vida e o teu coração nesse sentido hoje, para que nós possamos ser usados por Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nos colocamos aos Teus pés, reconhecendo que somos imperfeitos, Pai. Queremos reconhecer que de nós mesmos nada poderemos fazer. Nada somos capazes de fazer, Pai. Pelas nossas próprias forças, nada conseguiríamos fazer. Mas, Pai, nos jogamos aos Teus pés pedindo: transforma a nossa vida, transforma o nosso coração e usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Assim como Cristo fez com Pedro naquela praia, questionando sobre o amor, questionando sobre a fidelidade de Pedro, mas deixando claro que a incapacidade de Pedro não limitava o amor de Jesus, o amor de Deus por ele. Senhor, dê a nós sabedoria para entender isso também, que a nossa incapacidade não delimita, não limita o amor que o Senhor tem por nós. Que as nossas fraquezas não limitam esse amor. Mas, Senhor, que o Teu Santo Espírito também nos mostre que o fato de sermos amados incondicionalmente não significa que nada mais precisamos fazer. Mas, por sermos amados incondicionalmente, o Teu amor deve nos impulsionar a amar ao próximo, a buscar sermos melhores a cada dia, não buscando uma perfeição que nós sabemos não alcançar, mas buscar ser melhor, buscar a cada dia mais estar próximo de Ti, Senhor. Isso nós podemos fazer. Mesmo sabendo que nunca chegaremos à perfeição, podemos melhorar. Pai, abençoe a vida de cada um que está assistindo, que está ouvindo esta mensagem, seja agora, hoje à noite, seja ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, o momento em que essa mensagem alcançar a vida de alguém, Pai, que o Teu Santo Espírito esteja junto com esta pessoa. Pai, abençoe a comunidade UNEPA, abençoe os irmãos tão queridos que, mesmo distante, mesmo ainda não tendo a oportunidade de sermos apresentados, já posso perceber o carinho e o amor dessas pessoas. Pai, obrigado por esta comunidade. Abençoe todo esse tempo que estamos vivendo. Abençoe as autoridades públicas, tanto do Brasil como do Paraguai, que eles possam tomar as decisões corretas para que este momento em que nós estamos vivendo seja um momento com menos efeitos na vida das pessoas. Sabemos que todos vão sofrer e estão sofrendo, mas que as autoridades e também a população no geral possam ter sabedoria para tomar decisões que afetem o mínimo possível o próximo, Senhor. Que, conforme a Tua vontade, possamos estar juntos o mais breve possível. Tu sabes o nosso desejo, Tu sabes a nossa vontade, mas entregamos em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua vontade seja feita. Oramos, gratos, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um excelente fim de semana, uma nova semana que está se iniciando, que possamos estar diante de Deus, próximos de Deus, em todos os momentos da nossa vida. Um forte abraço e Deus abençoe. Amém.